Senhor, Ele já falou bastante conosco, né? Através dos louvores, do clamor, da oração. Ele vai continuar falando. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em 2 aos Coríntios, capítulo 6. Versículos 11 a 13. Próximo domingo é a ceia do Senhor. Irmãos, o tema da mensagem de hoje que o Senhor colocou em meu coração é o seguinte: amor não restrito. Olha que bênção. Ou seja, amor não limitado e amor não reduzido. Segundo aos Coríntios 6, 11 e 13 diz assim: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos. Dilatai-vos também vós. Bem, aqui na minha Bíblia tem um título, não sei se na sua tem. O amor com amor se paga. Antes de nós entrarmos propriamente na palavra, irmãos, queria dizer algo. Porque a gente ouve muitas coisas hoje, né, irmãos, na televisão, na internet. Então há quem diga que o culto online é o novo modo de ser igreja. Irmãos, nós aqui discordamos totalmente, né, disso que andam falando por aí. O modo correto e ideal de juntos cultuarmos a Deus é presencial, do jeito que nós estamos aqui, né? Tomando todos os cuidados necessários, mas este é o modo correto, né? Não tem nada de modo novo de ser igreja, não, irmãos. Sabe? Não tem nada de novo. Tudo está escrito aqui na palavra do Senhor. É verdade que nós agradecemos a Deus pelas maneiras virtuais, né? Pelas quais a gente tem aí mantido a nossa comunhão e cultuado a Deus, né? Mas tudo isso é de forma precária, bem precária mesmo. Por isso que todos os dias nós temos orado para que Deus acabe logo com isso. Que isso logo chegue ao fim, né? Porque queremos estar cada vez mais juntos, celebrarmos juntos ao Senhor, comermos juntos, né? Como fazíamos antes, né? Então, nós temos que fazer 3 coisas básicas para que isso aconteça. Primeira, orar sem cessar. Isso é primordial. Terceira, orar sem cessar. E terceira, orar sem cessar. Nós temos que orar, irmãos, né? Irmãos, o nosso amor uns pelos outros, pelos pecadores, tem que ser um amor não restrito, né? Não pode ser um amor limitado nem reduzido. Tem que ser o amor ágape mesmo, o amor de Deus. O amor sacrificial que não pede nada em troca.
que não exige nada. A comunhão, a nossa comunhão com o Pai e o Filho, né, que é Jesus Cristo, e a unidade da igreja, porque nós somos uma unidade, o corpo de Cristo. Tanto a comunhão, irmãos, como a unidade, elas não são promessas para a nossa vida. Elas são realidades. Nós já vivemos isso. A comunhão e a realidade da igreja. Então, nós temos comunhão uns com os outros, e todos nós com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Todos nós somos um com o Pai e em Jesus Cristo também. Então essas realidades, tanto a comunhão como a unidade do corpo de Cristo, essas realidades, elas requerem de nós responsabilidades, irmãos. Tanto para Deus como para o nosso próximo. Nós temos responsabilidades. Há crentes que pensam que sua única responsabilidade é estar presente nas celebrações aos domingos para assistir o culto. E para início de conversa, culto não se assiste, se presta. Nós prestamos culto a Deus. Na verdade, quem está assistindo o nosso culto é Deus. Só Ele tem esse direito. Então, esses crentes, né, que pensam que sua única responsabilidade é estar presente aqui aos domingos, eles também pensam que todas as responsabilidades em relação a Deus, à igreja, são dos pastores e dos líderes da igreja. Mas não, irmãos, não são. Porque na graça de Deus, porque nós estamos na graça de Deus, não estamos na lei. A graça de Deus, na qual estamos, irmãos, todos nós somos responsáveis em colaborar com o Senhor na edificação da sua igreja. Todos nós, né, somos responsáveis em colaborar na edificação da igreja do Senhor. Como ele disse recentemente, que é o maior projeto do universo, a edificação da igreja dele. E ele nos chamou para cooperar com ele. Então a responsabilidade, irmãos, é de cada um de nós. Cada um de nós é responsável. O Senhor tem nos ensinado, irmãos, que o melhor modo de expressarmos a unidade do corpo é a nossa comunhão com Ele e uns com os outros. Porque a igreja, irmãos, o corpo de Cristo é um só. Não há várias igrejas. Só há uma igreja. Então a igreja, ela é uma unidade. Então nós vivemos em unidade. E vivemos em comunhão. Então como que nós podemos expressar esta unidade, né? No corpo de Cristo, que somos nós. Então o Senhor tem nos ensinado isso. Que o melhor modo do mundo ver que nós somos a igreja do Senhor, independente de placa, é a nossa comunhão com Ele e uns com os outros. E não tem lugar melhor, irmãos, para nós fazermos isso, senão através das células. As células do Senhor. Hoje nós contamos com 5 células.
Mas até o final de julho, a gente tem no coração, a gente pretende, né, chegar a 10 células, multiplicar as células, né? A visão que o Senhor nos deu é de nós termos núcleos, né, com mais ou menos 100 membros, 9 células, que são 9 líderes, 3 supervisores e um pastor. Porque aí as pessoas serão, os irmãos serão bem melhor apacentados. Aos domingos, como hoje, né, acontece a grande celebração, né, onde todas as células se encontram. Então tem aqui a célula do Jailson, tem a célula do Tiago, do Paulo, do Josi, do Ramos, do Renato, né? Então nós estamos aqui, as células se reunindo aqui para juntos adorarmos a Deus. Então os irmãos se lembram, né? O nosso ministério possui duas asas para voar até a presença de Deus. Uma das asas esta celebração aos domingos e a outra asa as células. E quando nós nos reunimos, o foco sempre tem que ser Cristo. Sabe? Entrarmos na presença dele, ouvirmos a sua voz, voarmos mesmo, né, como águia, até a presença de Deus, né, para receber dele, para ouvir a voz dele, para ser abençoado por ele, para entregar a ele o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. É maravilhoso, irmãos, e é vital para mim e para você celebrarmos ao Senhor aqui todos os domingos. E a Bíblia diz que nós não podemos jamais deixar de fazer isso. Mas também nós temos que entender, irmãos, que também é maravilhoso e vital a gente estar junto semanalmente com os irmãos em uma célula. De preferência, a mais próxima da nossa casa. Porque a célula é para isso mesmo. Não é para dificultar a vida dos irmãos. Então, de repente tem uma célula num bairro, então os irmãos que congregam aqui, que residem naquele bairro, vão participar daquela célula. Então não precisa pegar carro, não precisa pegar Uber, não precisa pegar ônibus, de preferência vai a pé, né, para facilitar a vida de todo mundo. Então, tanto a celebração aos domingos, irmãos, como a célula semanal, né, ambos são vitais para nós, para a nossa vida espiritual. Só que elas têm uma diferença, né, um diferencial. Né? Nas células, nós temos a oportunidade de compartilhar com os nossos irmãos as nossas alegrias e tristezas. Que mais? Nossas dificuldades e também os nossos pecados. Você já confessou pecado seu na célula? Eu já. Nossas lutas, nossos sonhos. Então, ali na célula, a gente tem essa oportunidade, né, irmãos, de nós compartilharmos com os nossos irmãos. Aos domingos já fica mais difícil. Imagine se todos vocês tivessem a oportunidade de estarem aqui compartilhando. A gente ia sair quarta-feira daqui, mais ou menos. Só com esse número de irmãos que tem aqui. Então, as duas asas são importantes. Tanto da grande celebração, como das células. Nós somos a igreja de Cristo. O corpo de Cristo na terra. Nós somos membros, irmãos, inseparáveis deste corpo. Não tem Satanás que separe a gente, irmãos.
Porque nós somos o corpo de Cristo, membros deste corpo, vinculados uns aos outros, como o corpo humano. Paulo, ele usou o corpo humano para ilustrar a igreja do Senhor, a unidade da igreja, a unidade orgânica da igreja, não uma unidade organizacional. O organismo vivo que é a igreja. Então pode perceber no meu corpo, no seu corpo, todos os membros estão vinculados uns aos outros, ligados uns aos outros. De repente, até um membro pode ser tirado do nosso corpo, mas ele vai morrer. De repente o corpo vai até continuar vivendo, dependendo do órgão que você tirar, do membro. Mas de repente você tira um membro do seu corpo, ele vai morrer, porque ele foi desvinculado do corpo. Quando eu e você fomos batizados, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos pegou e nos mergulhou no corpo. Para quê? Para que nós fôssemos um também com o corpo. Para que nós fizéssemos parte desse corpo. Ele nos vinculou a esse corpo. Por isso que nós temos que amar uns aos outros. Porque quando um membro sofre, todos têm que sofrer juntos. Quando um membro se alegra, todos têm que se alegrar junto. Porque está tudo junto. Está vivendo ali a mesma realidade. Pode perceber, quando você se machuca, todo o corpo sente. E todo o corpo vai trabalhar para resolver aquela dor, aquela situação. E assim tem que ser na igreja, no corpo de Cristo. E claro, a base disso é o amor. O amor de Deus. E o local e o ambiente mais propício, né, irmãos? Para eu e você, para nós sermos edificados, é em uma célula. Todos os domingos a gente é edificado pelo Senhor, através da mensagem, né, que o Senhor traz para nós todos os domingos. Mas na célula, irmãos, é o ambiente ideal. É ali que nós somos mais edificados. Porque é ali que a gente consegue manter esses vínculos, que nós temos uns com os outros, de maneira satisfatória. Ali a gente consegue criar uma amizade, um relacionamento sadio. Ali a gente consegue abrir o nosso coração. De repente, na igreja, aos domingos, a gente cumprimenta. Oi, irmão, a paz do Senhor. E aí, tudo bem? Tudo bem. Amém. Aí já senta, vamos cultuar a Deus. Glória a Deus por isso. Tudo isso é importante, faz parte. Aí termina a celebração, conversa-se mais um pouquinho. Cada um vai para sua casa. E se a igreja não fosse em célula, só ia ver no outro domingo. Então a célula é importantíssima para a gente manter esse vínculo. E entenda bem, irmãos, não é somente um vínculo físico, muito mais espiritual. Muito mais espiritual. E onde há vínculos, há vida. Ali há vida. Quando não há vínculo, não há vida. O que há quando não há vida, irmãos? Sabe o que é? Práticas religiosas. Cerimonialismo, rituais, tudo impessoal, irmãos, nada de relacionamento. Não existe compromisso, não existe
conexão, não existe ligadura. São apenas práticas religiosas. Ainda nós temos muito que aprender com o Senhor, não é verdade, irmãos? O Senhor tem ensinado bastante coisa para nós. Mas, através do que Ele tem nos ensinado até aqui, mais especificamente em relação às células, a gente tem concluído o seguinte, irmãos, né? Que as células, elas só se tornarão mais frutíferas e se multiplicarão, que é o desejo do nosso coração, a finalidade, o objetivo final de uma célula é que ela se multiplique. Não que ela permaneça 1, 2, 3 anos, 5, 4. Não. O objetivo final de uma célula, irmãos, é para que ela se multiplique. E baseado em tudo que nós temos ouvido do Senhor, isso só vai acontecer, as células serão frutíferas e se multiplicarão, à medida que elas se assemelharem com uma família. Porque nós somos uma família. A família de Deus. Então nós não estamos ali, nós não nos reunimos nas células simplesmente, irmãos, para cumprir uma agenda. Nós somos irmãos. E Deus é o nosso Pai. Nós somos a família de Deus, nós somos o corpo de Cristo. Na mente de todo homem, irmãos, o lar é o ponto de convergência. O lugar mais importante para qualquer homem. Seu lar é o lugar onde ele é amado incondicionalmente. É lá na sua família, lá no seu lar. E eu não estou falando só, irmãos, de crentes. Até para aquele que não é crente ainda, para ele o seu lugar seguro é a família. É o lugar onde ele é acolhido, aconchegado. O lugar onde ele é aceito e ele pode se expressar incondicionalmente. Porque ele é da família. Faz parte da família. O lugar onde ele ouve e ele também pode falar. Você já viu uma família de italiano? Então, além de eles falarem com a boca, falam com a mão também, com os braços. É uma bênção os italianos. Então ali é o lugar onde ele vai exercer o seu papel dentro da família. De repente ele é o chefe da casa, o marido, ele vai exercer esse papel. De repente a mulher vai exercer o seu papel de esposo, os filhos de filhos. Né? Então a família, irmãos, é o lugar seguro na mente de qualquer homem. E o Senhor já nos falou isso algumas vezes e nós temos entendido que a família e a igreja tratam da mesma revelação de Deus. E em ambas, Cristo é o centro. O centro da família, da nossa família, é Cristo. O centro da família de Deus, que é a igreja, é Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. Então nós precisamos aprender a viver como família mesmo.
eu creio que nós estamos no caminho certo, irmãos. Mas ainda temos algumas deficiências. E o Senhor está nos ensinando. Então pode perceber, tem um moço ou a moça. Aí eles começam a flertar, né? Começam a namorar, se casam e vão começar a construir um relacionamento juntos. Eles não se conhecem muito bem. Eu digo um casal cristão, né, irmãos? Que não pratica sexo antes do casamento. Diferente de um casal do mundo, né? Que já tem uma vida ativa sexual, que já se conhecem bastante. Mas um relacionamento, ele se constrói. Então o marido e a esposa vão começar a construir um relacionamento. No princípio vai ter dificuldades, mas eles estão ali construindo uma família. Daqui a pouco vem os filhos, a família vai crescendo, eles começam a viver como família. E nós temos que aprender a viver como família de Deus. Tanto aqui aos domingos e muito mais nas células. Então, em uma célula, irmãos, cada um de nós está vinculado ao corpo de Cristo para ser edificado. Onde nós somos edificados, irmãos? No corpo. Fora dele, não. É no corpo que nós somos edificados. Com mais eficácia, né? Na célula. Porque ali a gente conversa, ali a gente compartilha, ali a gente ora uns pelos outros, a gente vai se conhecendo, vai criando um vínculo cada vez maior. Numa célula, nós exercemos ali o nosso sacerdócio e o nosso ministério. Porque Jesus, ele fez de mim e de você, de todos os crentes, reino e sacerdotes para Deus. No Velho Testamento, irmãos, não eram todos que podiam ser sacerdotes. Lá no Velho Testamento, na lei, somente os levitas poderiam ser sacerdotes. Nenhum outro de nenhuma tribo poderia ser. E para ser sumo sacerdote, tinha uma exigência ainda maior. Tinha que ser levita e descendente de Arão. Da descendência de Arão. Que Arão era levita, irmão de Moisés. Nem os descendentes de Moisés não poderiam ser sumos sacerdotes. Somente da descendência de Arão. Mas hoje nós estamos na graça. E Jesus fez de mim e de você sacerdotes e ministros. Então cada um de nós é um sacerdote. Cada um de nós é um ministro. E nós não podemos enterrar, deixar de exercer o nosso sacerdócio e o nosso ministério. E o melhor lugar, irmãos, para nós fazermos isso, para exercermos o nosso sacerdócio e o nosso ministério, é em uma célula. Em uma célula. Ali também, nós vamos manifestar os dons que o Senhor nos deu. Ali também nós vamos manifestar o fruto do Espírito que há em nós. E o primeiro deles é o amor. Porque, irmãos, o Senhor, Ele nos deu dons espirituais, não para edificar a nós mesmos, mas para edificar o corpo. Sabe? Para aperfeiçoar os santos. Então, eu não sou pastor para mim mesmo.
O profeta não é profeta para ele mesmo. O apóstolo não é apóstolo para ele mesmo. O evangelista não é evangelista para ele mesmo. Eles foram dados para edificar o corpo, para aperfeiçoar os santos. E todos nós recebemos do Senhor dons espirituais. E em nós habita o Espírito Santo, e com ele o fruto do Espírito. E tudo isso vai se manifestar através das nossas vidas, ali nas células, para edificar o nosso irmão. Nosso irmão. A gente pensa muito na gente, né, irmãos? Mas a gente tem que mudar o foco. A gente tem que começar a se preocupar mais com os nossos irmãos. E não somente com eles, mas também com os pecadores. Como o Senhor falou recentemente aqui, irmãos, quantos pecadores será que morreram de Covid e não tiveram oportunidade de confessar a Cristo? Como é que eles vão crer se não há quem pregue? Como o apóstolo Paulo escreveu em uma de suas cartas. Como é que eles crerão se não há quem pregue? Como é que alguém vai pregar se não for enviado? Ou seja, se não estiver vinculado a um ministério local. Na célula, irmãos, o ambiente da célula é maravilhoso. E a cada dia a gente aprende isso. A gente vive isso. Na célula a gente pode ouvir e também falar. Porque, irmãos, nós temos que crescer espiritualmente. E para crescer espiritualmente não basta somente ouvir. A gente tem que falar também. Tem que falar o que a gente está sentindo, compartilhar as impressões que Deus tem colocado no nosso coração. Na célula, irmãos, a gente vive uma vida de comunidade. O que é uma comunidade? É onde todos que ali estão têm tudo em comum. Tudo em comum. O que nós temos em comum, irmãos? Jesus é o nosso Senhor. Todos nós temos Jesus. Nós temos o Pai. Todos nós temos o Pai. Nós temos o Espírito Santo. Todos nós temos o Espírito Santo. Nós temos uns aos outros. Por exemplo, a Alessandra, ela não é só minha irmã. É de todos. A Aline não é só irmã da Alessandra. Ela é irmã de todos nós. Nós somos todos irmãos, uns dos outros. E temos tudo em comum. Como a igreja primitiva, lá no livro de Atos, diz que eles tinham tudo em comum. Eles dividiam seus bens com alegria. Pode perceber numa família natural. Quando um membro está com dificuldade, os outros se juntam para ajudar. Na família espiritual, que é a igreja, que somos nós, tem que ser a mesma coisa. Nós, de repente, não vamos conseguir resolver, de repente, o problema de algum irmão. Não vamos conseguir, de repente não temos condições. Mas pelo menos
podemos aliviar. Então essa disposição, esse amor que Deus quer ver em cada filho seu. E é isso, irmãos, que vai atrair o mundo. Não brigas entre ministérios, entre igrejas. Você já viu o pastor brigando na TV? Irmãos, como que poderemos, né, ganhar o mundo se estivermos brigando entre nós? Nós temos que nos amar. A Bíblia diz, se eu tiver alguma coisa com algum irmão, eu tenho que ir lá conversar com ele e me acertar. Tem irmão levando irmão para a justiça. Porque tem uma causa lá, né? Será que na igreja não tem ninguém sábio, com sabedoria, para julgar uma situação entre dois irmãos? Com certeza tem. Mas, de repente, os crentes carnais, porque existe crente carnal, eles vão procurar a justiça do homem e não a justiça de Deus. E claro, irmãos, tudo isso por falta de intimidade com Deus. Então todos nós precisamos crescer espiritualmente. Todos nós precisamos viver a vida da igreja. E o lugar, assim, por excelência, é a célula, que acontece dentro de uma casa. O que nós precisamos também, irmãos, é ser apacentado. Nós somos ovelhas do rebanho do Senhor. Eu, você, todos nós precisamos ser apacentados. E é em uma célula, irmãos, que esse apacentamento se torna mais eficaz. Porque assim, ó, o apóstolo João e a pastora Érica apacentam o pastor Paulo e a pastora Ângela. O pastor Paulo e a pastora Ângela apacentam os supervisores das células e os líderes aqui da igreja. Os supervisores vão apacentar os líderes e os líderes as ovelhas. Então você percebe que todo mundo é cuidado? Todos nós somos cuidados pelo Senhor. Se não houvesse célula, ia ser mais difícil. Ia ser mais difícil. Eu e a Ângela, toda semana a gente participa de uma célula. Então, além dos membros estarem sendo apacentados pelos líderes, pelos supervisores, estão por nós também, que somos os pastores. Então todos nós precisamos ser apacentados. Só que tem um detalhe aqui, irmãos, muito importante, que é justamente o foco da mensagem de hoje. Não há como a gente ser apacentado se nós não recebermos na nossa vida, com amor, discernimento e honra, aqueles que o Senhor envia para liderar as nossas vidas. Ninguém, irmãos, vai conseguir ser apacentado se não receber com amor em sua vida, com discernimento e honra
aqueles que o Senhor enviou para liderar a sua vida. Então nós honramos a Deus quando nós recebemos seus enviados. Porque são eles que vão nos ajudar a cumprir o nosso chamado. São eles. Para o chamado para o qual nós fomos designados. Um dos maiores erros que um cristão pode cometer, irmãos, é não honrar a Deus na vida de seus líderes. Independentemente de quem eles sejam. A gente estava falando de família, né, irmãos? Você gostaria de trocar de... se você pudesse, você trocaria o pai que Deus te deu por outro? Independente do que ele fosse. Então você percebe, pai, a gente não escolhe. Deus que nos dá. Quem me deu meus pais foi o Senhor. E Ele me fez nascer numa casa lá em Santo André, no Brasil. Fez você também nascer numa casa em determinado lugar, com aqueles pais. E os líderes, irmãos, com os líderes não é diferente. Não é a gente que escolhe aqueles que vão nos liderar. É Deus que dá. É Deus que concede. Você já viu um filho na família natural? Você já viu algum relato de um pai que não sabe nem escrever e o filho é médico? Ou engenheiro? Espiritualmente é a mesma coisa. Tem líder que Deus dá que de repente não sabe nem escrever. De repente não sabe nem se expressar direito. Mas ele vai trabalhar na vida daquele filho. E aquele filho vai ganhar milhares de almas para Cristo. Porque Deus, irmãos, Deus não olha, irmãos, para a nossa capacidade. Porque nós não temos. Toda a capacidade para fazer tudo para Deus, irmãos, vem dele. O apóstolo Paulo escreve em uma de suas cartas que, na verdade, quem faz tudo não somos nós, mas a graça de Deus em nós. Ou seja, se nós não tivéssemos a graça dele, a gente não iria conseguir fazer nada. Então, nós temos que honrar a Deus, irmãos, na vida daqueles que Deus envia para ser os nossos guias espirituais, nossos pais espirituais. Eu sei que você já ouviu isso. Eu sei que muitos aqui vivem isso. Mas o Senhor quer nos lembrar dessas coisas, para reforçar ainda mais o nosso entendimento a respeito dessas coisas. Para que aqueles novos que virão já entrem nesse entendimento. Nós temos buscado do Senhor, irmãos, nós queremos criar aqui na igreja, no nosso ministério, uma cultura. Não a cultura do pastor Paulo, do presbitério, não. A cultura do Senhor Jesus. Cultura do reino de Deus.
E honrar a Deus na vida dos líderes faz parte dessa cultura do reino de Deus. Agora, se você estiver no ministério que prega heresia, então o conselho que eu dou para você, porque nós estamos falando mundialmente, né? Glória a Deus. Se você está num lugar onde se prega heresia, o conselho que eu dou para você é que você procure um outro lugar, onde Cristo é o centro. E onde o Evangelho de Deus, o Evangelho da graça de Deus, na verdade, é pregado. Não somente o Evangelho da graça. Porque tem muita gente vivendo na graça e pecando. O Evangelho da graça na verdade. Graça e verdade. Verdade e graça. Não dá para separar, irmãos. A graça alcança. A verdade liberta. Aleluias. Onde eu parei? Aqui. Estou terminando, tá, irmãos? Vou dar um exemplo para os irmãos. A igreja de Corinto, se você ler lá, era uma igreja problemática. Algumas vezes o apóstolo Paulo dizia: vocês são carnais. Pensa numa igreja carnal. Pensou? A de Corinto. Então eles não honravam o apóstolo Paulo. Não honravam quem ele enviava. Não pagavam o salário dele. Todo o trabalho que ele fez lá na igreja, outras igrejas sustentou ele. Mas ele não estava nem aí, irmãos. Ele não estava ligado em dinheiro. Mas ele amava aquela igreja. Incondicionalmente. Sabe? E ele estava trabalhando na vida daqueles irmãos. E tudo que ele escreveu foi justamente para que eles se despertassem para a verdade do Evangelho. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele exortou a igreja de Corinto para que não desprezasse Timóteo. Está lá em 1 aos Coríntios 16, 10 e 11. Está aparecendo ali? Não? Hã? Então, olha o que está escrito. É revista e atualizada, né, Tiago? Ó, e se Timóteo for aí com vocês, vede que esteja sem receio entre vós. Porque trabalha na obra do Senhor. Como também eu. Ninguém, pois, o despreze. Irmãos, eles desprezavam Timóteo. Mas porque desprezavam Paulo também. Então é assim, quando eu desprezo uma pessoa, quem ela enviar eu desprezo também. Mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Você já tinha lido isso na Bíblia, né? Mas nem tinha percebido que ele foi desprezado. Foi desprezado pela igreja. Deus enviou Timóteo, primeiro enviou Paulo, depois enviou Timóteo. Eles foram desprezados. Irmãos, é necessário que todos nós abramos o nosso coração, mesmo, para os nossos líderes espirituais. Nós temos que escancarar o nosso coração. Paulo, conforme nós lemos aqui, né, de forma encarecidamente mesmo, ele pediu isso para a igreja de Corinto.
Só que agora está lá no 2 Coríntios 6, do 11 ao 13, que eu li no começo. Não sei, talvez você, quando eu li isso aqui, talvez você não tenha entendido direito, né? O que isso quer dizer? Então vamos ler de novo. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ou seja, o amor que eles tinham por Paulo era restrito. Ia somente até a página 2, que nem o pessoal. Era restrito, era limitado e reduzido. Né? Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos. Deleitai-vos vós também. Abram o coração para mim também. Porque eu estou abrindo o meu para vocês. Então abram o de vocês para mim também. Então Paulo, ele falava abertamente que amava os irmãos de Corinto. Pois ele tinha profunda afeição por eles. E também ele demonstrava essa afeição. Tanto que ele não exigia salário. Eles deviam ter honrado o apóstolo Paulo financeiramente, mas não o fizeram. Outras igrejas tiveram que fazer isso. Seu coração estava sempre pronto para recebê-los em amor, sempre. Mesmo eles sendo carnais, desonrando ele permaneceu firme. Mas o seu coração era ferido, irmãos, com frequência, pelas atitudes daqueles irmãos. E claro, ferida sempre causa dor, né, irmãos? Principalmente no coração. Então o amor de Paulo por eles não era limitado, era ilimitado. Mas o amor deles por Paulo era limitado. E pelo fato do amor deles ser limitado para com Paulo, eles acabavam o desprezando. Como também aqueles que ele enviava até eles. Paulo os amava como se fossem filhos. Falo-vos como a filhos. O amor que ele tinha pelos coríntios era um amor de pai, de filho, de líder espiritual. E eles deveriam amá-lo como seu pai, seu líder, seu pai na fé, seu pai espiritual. Só que eles não fizeram isso. Pelo menos nas cartas não aparece. Mas a mensagem foi entregue. O Senhor, ele sempre nos exorta, né? Nos mostra os nossos erros, onde devemos nos corrigir. E cabe a cada um de nós obedecer ao Senhor. Senão nós seremos meros ouvintes e não praticantes da palavra do Senhor. Então, existe um princípio, irmãos, que nós temos que discernir muito bem. Está lá em João 13, 20. O próprio Jesus disse: oh, glória. Em verdade vos digo,
Quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Temos consciência, irmãos, de que nem todos no mundo, nós sabemos disso, que nem todos no mundo vão nos receber como discípulos e mensageiros do Senhor. Sabemos que muitos lá no mundo não vão nos receber como representantes de Cristo na terra. Mas nós, irmãos, que já somos salvos pela graça de Deus, precisamos entender esse princípio e receber com amor os servos que o Senhor envia para exercer sobre nós uma liderança espiritual. Pois são eles que o Senhor irá usar para nos lançar para o propósito para o qual nós nascemos. Como eu disse, de repente não é aquele baita líder. Pode ser até analfabeto. Mas nós temos que entender isso, irmãos. Jesus certa vez estava olhando para Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, que mata aqueles que Deus enviou para apacentá-los. O resultado disso, a casa ficará deserta. Quem desonra a Deus, irmãos, na vida daqueles que Ele envia. Então isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. Porque quando a gente não recebe quem Deus envia para nos liderar, em outras palavras, a gente não está aceitando o que Deus está nos dando. Deus está me dando um líder. E eu viro para Deus e falo: eu não quero esse líder. Agora, quem sou eu? Quem é você para falar assim com Deus? De repente a gente nem fala, mas a nossa atitude fala. Então eu contextualizei, esse princípio disso que Jesus declarou, de duas maneiras. Eu vou passar para os irmãos entenderem melhor. Então vamos lá. Quem recebe o líder, Jesus falando, quem recebe o líder que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem me ama, quem ama aquele que eu enviar, a mim me ama. E quem me ama, ama aquele que me enviou, que é o Pai. Será que na negativa é verdade também? Quem não recebe o líder que eu enviar, a mim não recebe. E quem não recebe, e quem não me recebe, não recebe também o Pai que me enviou. Quem não me ama, ou melhor, quem não ama aquele que eu enviar, a mim também não ama. E quem não me ama, também não ama o Pai que me enviou. Agora um exemplo bem prático mesmo.
Vou pedir licença para o Josi, que está lá meditando, e o Alexandre, que aqui está. Vou usá-los como exemplo. Quem recebe e ama o Josimar, recebe e ama o Alexandre, que supervisiona ele. E quem recebe e ama o Josimar e o Alexandre, recebe e ama o pastor Paulo, que os enviou. E quem recebe e ama o pastor Paulo, recebe e ama a Jesus, que o deu para a igreja. E quem ama a Jesus e o recebe, ama a Deus que enviou Jesus. Então, na prática é isso, irmãos. Bem prático mesmo. Então, nós temos que honrar. Qual o primeiro mandamento com promessa? A honra. A honra. Honra teu pai e a tua mãe, para que vivas muitos dias sobre a face da terra. Então, voltando ao versículo, os versículos da mensagem de hoje, vocês podem ter certeza, irmãos, que eu e a Ângela, nós amamos vocês. Porque vocês são o sentido do nosso pastorado. Sem vocês não há ministério. Vocês podem ter certeza que o Alexandre, ele ama vocês. Os líderes amam vocês. E nós temos que amá-los de todo o coração. Da mesma maneira, né, que o apóstolo Paulo dilatava o seu coração, o seu amor para com os irmãos de Corinto, eles deveriam fazer o mesmo. E nós temos que fazer o mesmo, irmãos, com todos os líderes que o Senhor nos enviar. Os irmãos sabem, né, que uma igreja em célula é uma igreja dinâmica. Hoje, de repente, o seu líder é o Josi. Amanhã pode ser outro. Porque nós passamos, a nossa vida, ela tem etapas, ela tem estações de crescimento. O Senhor não quer que ninguém estacione na estatura que está. Nós temos que crescer cada vez mais, irmãos. Então hoje eu tenho um líder sobre a minha vida. Amanhã, pela dinâmica da igreja, pelo crescimento, haverá outro. Então é esse que eu vou honrar. E sempre ser grato a todos aqueles que passaram pela minha vida. E que contribuíram para que eu chegasse até onde eu estou. Então, o que nós podemos fazer, né, e é o que eu faço todo dia, eu e a Ângela, todo dia a gente ora pelo João e pela Érica. O que nós temos que fazer, irmãos, todos os dias é orar pelos nossos líderes. Para Deus abençoá-los, para Deus dar sabedoria, para eles receber cada vez mais de Deus, para abençoar a nossa vida. Essa igreja de Corinto era uma igreja carnal. Eles tinham muitos problemas, muitos. Vou só citar um para vocês. A Bíblia não conta com detalhes, mas havia um homem. A impressão que eu tenho é que a esposa dele morreu. Ele casou de novo. E o filho dele se deitou com a madrasta.
Está na carta aos Coríntios. Então, esse é um dos problemas que tinha lá. O que vocês acham disso? Olha que baita problema. O que estava acontecendo também é o que eu falei há pouco. O irmão tinha uma causa com o outro, ao invés de levar para o líder, buscar de Deus uma direção e viver os princípios da palavra, não. Levava a causa para os juízes da terra, juiz humano, julgar aquela causa. Hoje, irmãos, tem muitas pessoas sofrendo. Porque até agora não discerniram isso. Tem muita gente sofrendo mesmo na vida. Na vida conjugal, na vida profissional, no trabalho. Sofrendo mesmo, irmãos. Situações terríveis, porque até agora não recebeu com amor o líder que Deus colocou sobre a sua vida. E isso tem que ser algo do coração. Não é só de boca. Pois é, tem que aceitar, né? Eu aceito você, vai. Não é assim não, irmãos. Tem que ser com o coração quebrantado. Quebrantado. Saul, o que ele mais queria na vida é matar Davi. Vocês conhecem a história. E Davi nunca desonrou aquele homem. Porque aquele homem que queria matá-lo era líder sobre a vida dele. Como o Senhor disse algumas ocasiões aqui, irmãos. Que essa mensagem ela seja para nós uma revelação. E tudo o que foi dito aqui, através do Alexandre, da oração que ele fez, que tudo o que nós ouvimos hoje do Senhor, não sejam meras palavras para aumentar o nosso conhecimento intelectual. Não. Tem que ser revelação de Deus para o nosso espírito. Conhecimento intelectual, a gente esquece. Talvez você saia daqui, se você recebeu esta mensagem do seu intelecto, talvez você saia daqui e nunca mais se lembre dela. Talvez você vai se lembrar na célula que o líder vai compartilhar. Ou se não, você entra no site da igreja e vê o esboço lá e vai se lembrar. Mas quando se trata de revelação, irmãos, a gente não esquece não. Aquilo fica gravado no nosso espírito. E o Espírito Santo, ele fica nos lembrando. Ele fica nos inquietando para que a gente viva aquilo que Deus ensinou. Então, irmãos, com amor no coração, quero deixar essa mensagem no coração de vocês, de todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Esse aqui é um caminho de bênção. Caminho da honra. É um caminho de bênção. Os céus se abrem quando há honra a Deus. Amém? Vocês recebem essa mensagem? Vamos ficar em pé então. Você que está me ouvindo aí, nos 4 cantos do mundo,
Se você não honra seu líder, comece a honrar hoje, mas com entendimento, segundo o Senhor nos falou. Se você já honra, honra ainda mais. Mas nunca deixe de honrar. Vamos fechar os olhos, vamos orar? Papaizinho amado, papaizinho querido, o nosso coração é grato diante de Ti, pelo que de mais precioso nós temos na vida, que não é nem a nossa vida, Senhor, é o Teu Filho Jesus. O Teu Filho Jesus é o que de mais precioso nós temos na vida. Ele é a própria graça de Deus. E lá no livro do Salmo, Senhor, está escrito: a Tua graça é melhor que a vida. Então, nosso Jesus é melhor que a nossa vida. Por isso, se nós quisermos, Senhor, ganhar a nossa vida, nós temos que perdê-la para Jesus. Obrigado, Senhor, por enviar Jesus a este mundo para nos salvar do pecado e da condenação eterna. Obrigado por enviá-lo por amor de nós, pecadores. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor sofreu aqui na terra para nos salvar do pecado, da condenação eterna, para assumir a nossa culpa, os nossos pecados, escrever o nosso nome na glória. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado também, Jesus, por não nos deixar só. O Senhor enviou Teu Espírito Santo para estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não temos ninguém neste mundo, Senhor, senão a Ti e uns aos outros, pois somos o Teu corpo, a Tua igreja nesta terra. Senhor, nós Te agradecemos pela revelação da palavra que o Senhor nos trouxe hoje, por tudo aquilo que o Senhor tratou conosco nesse lugar. E, Senhor, nós queremos colocar tudo em prática. Mas antes nós queremos Te pedir perdão, Senhor. Se de alguma forma, Senhor, nós deixamos de Te honrar na vida daqueles que o Senhor colocou sobre as nossas vidas para nos liderar. Que o Senhor nos perdoe por este pecado, Senhor. E continua nos ensinando, Senhor, a Te honrar cada vez mais. Senhor, nós Te agradecemos por todos aqueles que o Senhor tem enviado sobre nós, para nos apacentar, para nos liderar. Muito obrigado, Senhor. Oramos para que eles sejam cada vez mais cheios do Teu Espírito Santo, que eles cresçam cada vez mais na graça, no conhecimento do Senhor, que eles recebam cada vez mais de Ti, Senhor, para que eles tenham um depósito, Senhor, repleto das Tuas revelações, Pai, da Tua palavra, para poder ministrar nas nossas vidas. Porque nós queremos, Senhor, cumprir o nosso chamado. Todos nós aqui fomos chamados por Ti, Senhor. E nós não queremos enterrar o nosso chamado. Nós não queremos que o nosso chamado seja paralisado. Por isso estamos aqui, Senhor, para Te pedir ajuda, que o Senhor nos ajude, Senhor. Abençoando mesmo todos aqueles que o Senhor tem enviado sobre as nossas vidas. Que eles sejam realmente instrumentos do Senhor nesta terra. Canais de bênção, para abençoar as nossas vidas, as nossas famílias, o nosso ministério, todas as áreas da nossa vida. Obrigado, Senhor, por todos eles.
Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos que aqui estão. Todos aqueles que estão agora, Senhor, te cultuando também através desta live. Que o Senhor alcance cada família, cada lar, Senhor. Ordena mesmo a tua bênção no lar de todos os nossos irmãos. Senhor, a nossa confiança não está na ciência. A nossa confiança, Senhor, não está no governo. A nossa confiança está em Ti, Senhor. É em Ti que nós confiamos, Pai. É na Tua proteção divina, Senhor, que nós confiamos. Porque as nossas vidas estão nas Tuas mãos. Nós Te pertencemos, Senhor. Aleluias. Nós somos do Senhor e o Senhor é nosso. Por isso, Senhor, ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos, porque o Senhor está conosco. Muito obrigado, Senhor, por esse momento precioso. Obrigado, Senhor, por esse retorno, Senhor, como nós esperávamos este dia, Senhor. Obrigado, 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 Senhor. Oh, Senhor, não permita que haja mais impedimentos para nós estarmos juntos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que toda arma forjada no oculto contra a Tua igreja nesta terra, Senhor, que caia por terra agora em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Pela autoridade que o Senhor nos deu, no nome de Jesus. Nós repreendemos agora, Senhor, toda a força do mal, Senhor, que tem se levantado contra a Tua igreja aqui nesta terra, Senhor. Que caia por terra agora em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Fortalece a Tua igreja, fortalece o Teu povo, Senhor. Dá intrepidez para o Teu servo, para a Tua serva, Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. E que a Tua paz, o Teu amor, que excedem todo entendimento humano, venham reinar no coração, na família, na vida, no lar dos meus irmãos, Pai. Tudo isso, Papai, nós te pedimos pela fé, no nome santo e precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados? Oh, glórias. Vamos aplaudir Jesus.